Irmãs, irmãos, boa noite. A igreja está bonita. Irmãos, de propósito, né, o nosso tema, nossa divisa esse mês dos homens, né, é de propósito mesmo, né, Eliseu? Homem, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Me lembro que há 22 anos atrás, mês de janeiro, eu estava pregando em um aniversário de 1 ano de idade e falando para os pais daquela criança o propósito de criar os seus filhos. Conforme o salmista lá vai dizer que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão de um valente, né? E o filho do passado é o pai de hoje, é o avô de amanhã, e o propósito começa lá atrás, na nossa formação, na nossa criação. Para refletirmos um pouquinho, quero pedir o irmão Neilton que volte aqui ao telão aquele texto da nossa divisa de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Queremos aqui reler esse texto, porque nesse texto tem um segredo escondido nele. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. É isso mesmo? O que tem a ver propósito no coração do homem com o conselho do Senhor? Que conselho é esse? E pensando um pouco sobre propósito, em primeiro lugar, eu fui buscar vários treinamentos para poder trabalhar na área que eu gosto de trabalhar. E nesses treinamentos eu comecei a ouvir várias pessoas. Eu fiz vários cursos, várias palestras eu participei, e uma coisa é principal em todos os ângulos da nossa vida que eu descobri: é ter um propósito, é ter um objetivo. E aí fui eu pesquisar o sentido original, o que significa a palavra propósito. Muito se fala nos dias de hoje de uma vida com propósito, e tudo tem propósito, e tem propósito com Deus, e tem propósito, e tem propósito, e tem propósito. E o que é propósito? Propósito, ele tem dois significados: um original e o outro aquilo que a gente vê de fora. E propósito, no que nós conhecemos de mais facilidade de entendimento, é a intenção de fazer algo. É um projeto, é um desígnio, é um objetivo que eu tenho a perseguir. Mas propósito, na sua palavra original, proponere, lá do latim, pro é colocar à frente. Olha só, hein? Pro é colocar à frente. E o ponere é expor. Então, vamos pensar o que significa eu trabalhar por um objetivo que está à frente. E qual é o seu propósito? Vamos começar a olhar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, Deus começa a fazer o homem. Capítulo 1, versículo 26, 27, o Senhor fala: façamos o homem, olha lá, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem Deus criou o homem, e mulher os criou. Deus cria o homem. Que propósito tem de você existir?
Que propósito tem de você estar aqui? Lá no Éden, na nossa história aí mais conhecida, aproximadamente aí 6.000 anos atrás, Deus cria o homem lá no Jardim do Éden. Mas esse homem, ele não tinha um propósito apenas lá no Jardim do Éden. Ouvi um certo pregador, gosto muito de ouvi-lo falar, apesar de muitas coisas não concordar com ele, mas eu ouvi que ele falando assim, olha, Deus um dia estava assim pensando, poxa, eu quero um novo adorador. Desceu lá na terra onde tinha criado a terra, resolveu ficar mexendo com barro até que saiu um bonequinho, ele falou, esse daqui vai ser um adorador. Não sei se foi esse o propósito de Deus, ou seja, dessa maneira o propósito de Deus. Creio eu que o propósito de Deus é muito além. O propósito de Deus é que o homem viva. Desde que Deus criou o homem, Ele não criou o homem para morrer, Ele criou o homem para viver. E pensando sobre vida, o que é vida? Vida é um intervalo que temos entre o nascimento e morte, não é isso? Vida é o recreio entre o nascer e o morrer. E como viver uma vida sem um propósito? Será que há possibilidade? Eu anotei algumas palavras de algumas pessoas que tiveram propósitos concluídos, de algumas pessoas que falaram sobre propósitos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não sou muito de anotar as coisas para trazer, para compartilhar desse jeito, mas eu achei interessante. Um homem muito conhecido, ele disse assim, olha, o propósito e o senso é o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Isso é o que cria a verdadeira felicidade. Quem falou isso foi Mark Zuckerberg. Olha só, uma coisa muito profunda que ele falou aqui, o propósito é o senso de pertencimento a algo muito maior. Qual é o seu propósito como homem? Qual é o seu objetivo? Aliás, por que você vive? Para que você vive? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? A que você pertence? Lembra que no início eu disse de uma mensagem pregada há 22 anos atrás? Lá tinha 3 perguntas. Quem sou, de onde vim e para onde irei? Quem sou eu? Se alguém te perguntar, quem é você? É muito simples quando passamos mensagem no telefone para algumas pessoas em que a gente não conhece e a gente logo se identifica, olha, sou o Giliardi, não é assim que a gente fala? Aqui é o fulano de tal, mas quem é o Giliardi? Quem é o fulano? Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Propósito é quando você tem um objetivo, segundo Mark Zuckerberg, onde você tem um senso de pertencimento a algo maior. Creio que está dentro do que Deus planejou para nós. Outra pessoa que escreveu algo também muito interessante foi o grande filósofo Aristóteles. Ele disse que a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Olha, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Se você não vive uma vida em abundância, em todos os ângulos existe uma disfunção, existe uma distorção no propósito.
Mas para que eu tenha um propósito, para que eu seja feliz, há necessidade de algumas coisas, há necessidade de algumas atitudes, há necessidade de visualizar. Antes de falar um pouco sobre isso, eu quero ler aqui mais dois pensamentos. Um pensamento de Luiz Felipe Pondé. Pondé é muito conhecido nos dias atuais, um dos nossos filósofos aí brasileiros, presidente lá da Sociedade de Filosofia lá da França, uma pessoa reconhecida mundialmente, e ele diz que o ser humano, ele precisa, olha, eu estou falando de homens primeiro, depois nós vamos falar de Deus, tá bom? É só um paralelo, eu não venho aqui pregar sobre homens, não, eu não vim aqui falar de homens, não, falar dos outros é crime, é errado, é pecado, a Bíblia condena. Ele diz assim, olha, o ser humano precisa de água, de comida, de sentido, e nos alimentamos de sentido. Então você tem um sentido de existir. Se você não tem um sentido de existir, você não existe. O filósofo chegou a dizer que quando a gente pensa, logo existe. Nós vivemos por um sentido. Aliás, o menino e a menina, quando começa a se enamorar, se apaixonar, começa a firmar um relacionamento, quando se fala em casamento, é porque tem um propósito, tem um objetivo, tem uma família a ser construída, tem uma vida a ser construída, está visualizando, ou pelo menos tem que visualizar. Quando a pessoa fala, olha, o amor é cego, eu digo, não, ele não é cego não, ele tem que enxergar o futuro. A paixão é cega, mas o amor é construído todos os dias, é construído todos os dias. E a vida tem que ter um sentido. E qual é o sentido da sua existência? Essa é a pergunta, qual é o teu propósito? Para encerrar aqui, sabendo que propósito é consequência do autoconhecimento, porque se você não se conhecer, se você não souber onde você quer chegar, você está perdido, correto? Você sai numa estrada sem saber onde você quer chegar, você vai para onde? E aí cai naquele dito popular que todos os caminhos levam à venda, mas nem todos os caminhos levam à venda. Provérbios diz que há caminhos que aos homens parecem até bons, mas o fim dele são laços de morte. E para encerrar aqui, o pensamento talvez mais famoso em se falar em propósito foi o de Sócrates, que escreveu na entrada do templo de Apolo em Delfos, na antiga Grécia. Ele escreveu uma coisa muito conhecida que diz assim, olha, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Como eu posso dizer que eu tenho um propósito se eu não souber o sentido da minha vida? Se eu não conhecer onde eu quero chegar? As crianças hoje estão passando, aliás, os dias de hoje são os piores dias para se existir como criança na face da terra, porque são os piores dias de tratamento que os pais têm dado aos seus filhos, porque são as piores formas de educação que têm dado aos seus filhos. Não tem sido ensinado de fato, porque estamos em um sistema de emburrecimento programado, onde a criança ela tem que levantar da cama e pegar uma tela, ficar de frente a uma tela e perder a capacidade de criatividade, de ser crítico à vida, de conhecer de fato o verdadeiro sentido da vida. E o pior é que, segundo a psicologia, a criança de 4 a 8 anos de idade desenvolve o seu caráter. E esse desenvolvimento da criança hoje
é que vai dizer qual é a flecha que você lançou na sociedade amanhã. Qual é a pessoa que vai estar na sociedade amanhã? O grande idealizador da cidade de Dubai, ele disse assim, olha, meu avô andou de camelo, eu já andei num carrinho melhor, meu filho anda aí de Land Rover, meu neto vai andar aí de um carro muito melhor, mas talvez o meu bisneto e o meu trisneto vai voltar a andar de camelo, ou andar a pé. Porque tempos difíceis formam homens fortes, mas tempos onde as dificuldades são transformadas em facilidades, tempos fáceis, formam homens fracos. E qual é o propósito meu, como homem cristão, como servo de Deus, em um mundo em que hoje 2 mais 2 é 5, né? 2 mais 2 é 22. Pode ser quanto eu quiser. Que mundo é esse? Qual é o propósito? Qual é a minha posição? Qual é a minha postura? O que eu tenho que viver? E aí é que devemos ensinar os nossos filhos a tomar as suas decisões futuras. É interessante que é na hora da adolescência, da juventude, que o adolescente, né, escolhe com quem vai morar o resto da vida. Mas hoje em dia, os conceitos, até mesmo de felicidade, porque tem que haver propósito para ter felicidade, estão todos diferentes. Onde a pessoa se casa em um dia para se divorciar em outro. Leonardo da Vinci diz que o bem da humanidade deveria consistir em que cada um gozasse o máximo de felicidade sem interferir na dos outros. Mas para que eu tenha felicidade, eu tenho que ter propósito. E para que eu tenha um propósito, eu preciso saber onde eu quero chegar. E quando o texto da nossa divisa diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha só, o propósito é uma coisa que muitas vezes você pode mudar. Eu sonhava em ser mecânico ou médico. Eu imaginava a minha vida dessa maneira. Eu me imaginava todo tolado de graxa, todo sujo de graxa e feliz com um sorriso no rosto. Ou então médico, cirurgião, neurocirurgião, abrindo a cabeça do outro lá, consertando as coisas. Eu me imaginava assim. Sempre gostei muito da área. Me formei em técnica e mecânica, mas não sou mecânico. Se Deus quiser, amanhã faço a minha última prova para me tornar um neuropsicopedagogo. Mas não sou neurocirurgião de jeito nenhum. Muitos propósitos há no nosso coração. Mas qual é o objetivo final? Eu estudo muito porque eu gosto de estudar. Eu gosto de ser feliz em conhecer as coisas. Mas qual é o meu objetivo final? Onde eu quero chegar? Você quer ser o que quando crescer? Você não tem que ser adulto apenas. E aí é que eu quero buscar nos irmãos a atenção para uma coisa muito importante. Você, hoje, tem quantos anos? Pensa em você daqui 10 anos. Como você quer se ver? O que você quer para você? Você já tem essa ideia? Você já parou para pensar em você daqui 10 anos? Vamos aí para as pessoas mais novas. Daqui 20, daqui 30 anos, como você se vê? Onde você quer estar?
Que profissão você quer ter? O que você quer estar fazendo? Sabe por que eu estou perguntando? Feche os seus olhos, visualize o seu futuro. Sabe por quê? Porque ninguém tem disposição, anota isso, ninguém tem disposição de pagar o preço daquilo que nunca viu. Você só tem disposição para pagar um preço daquilo que você já visualizou. E você visualizar o seu futuro é você ter um objetivo, é você ter um propósito. Salmos 33, versículo 11. Salmos 33, versículo 11, diz que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Quando a Bíblia fala em conselhos do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, aliás, Deuteronômio 28 vai dizer o quê? Se atentamente ouvires os meus mandamentos e estatutos, estes são os conselhos do Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 10, dá um conselho. O grande sábio Salomão dá um conselho a nós: ouve, filho meu, ouve, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Sim, Isaías 1, 18. Dizendo, primeiro, aí é Isaías 11. Diz que, se atentamente ouvirdes as minhas palavras, comereis o melhor dessa terra. Dizendo, a minha Bíblia não falha não, deixa eu achar aqui. É porque Isaías 1 é versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Agora, se você seguir para o versículo 20, se você não quiser ouvir, se você não quiser obedecer, chega a morte. Então, olha só, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho que ter algo que vai dar sentido à minha vida. Quantas vezes ouvimos adolescentes, jovens, crianças, quantas vezes falamos assim: não tem sentido mais viver, eu não quero mais viver. Quantas pessoas se suicidando porque perderam o objetivo, perderam o foco. Mas o Senhor fala assim: olha, ouve as minhas palavras. Por quê? Porque eu tenho palavra de vida. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Põe aí na tela, porque o versículo é grande e a mente aqui é fraca. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra do Senhor, o conselho do Senhor, o estatuto do Senhor, o mandamento do Senhor traz vida, vida longa. Mas para que eu tenha essa vida, eu tenho que ter um objetivo. Lá em Hebreus não diz que devemos olhar, correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Não diz isso a Bíblia? Então, se eu tenho que ter um foco no alvo, se eu tenho que ter um objetivo, lá na frente, lembra aqui do verdadeiro significado da palavra propósito? É colocar à frente, é expor, é trabalhar por aquilo lá da frente. Então eu quero fechar esse pensamento com você, pensando no seu foco, no meu foco. Muito se fala, tem que ter foco. Hoje é uma das palavras muito usadas pelos coaches da vida, né? Pelos técnicos da vida. Tem que ter foco. Mas existe no foco 3 divisões.
Olha, não tirem o foco, não percam o foco, voltem para o foco. O foco, existe 3 tipos, 3 divisões no foco, 3 fases no foco, e talvez você, talvez eu, não tenha foco ainda no seu objetivo, porque você não observou isso. O primeiro tipo, a primeira fase do foco é esse foco visionário. É esse foco que você visualiza, que você sabe onde quer chegar. É aquele foco que você fala assim, olha, eu vou começar a juntar dinheiro e vou comprar um carro. E aí você não pensa lá em comprar um Fusquinha. Você fala assim, olha, eu quero um Corolla Cross. Eu quero um Land Rover. Você vai lá, almeja, você visualiza. E aí, porque você reconhece que aquele carro é caro, aí vem a segunda parte do foco. Você visualizou o carro que você quer. Você sabe que você tem que pagar o preço. Você sabe que você tem que trabalhar. A segunda fase do foco é o foco comportamental. Preste atenção em uma coisa aqui. Não existe possibilidades de mudarmos a nossa vida se continuarmos fazendo as mesmas coisas. Como você pode continuar fazendo a mesma coisa e obter um resultado diferente? Como? Sabe? Com um salário mínimo que existe hoje. Se você juntar um salário mínimo, daqui uns 30, 50 anos você consegue R$1 milhão. Agora, pensa direitinho, se você tem um foco de juntar R$1 milhão, você não vai trabalhar para você juntar apenas um salário mínimo. E aí você vai ter que mudar o seu estilo de trabalho. Você vai ter que trabalhar em mais lugares, não é assim? Então eu quero comprar um carro caro. Eu quero juntar R$1 milhão. Eu não posso continuar trabalhando e ganhando o mesmo. Então entra a parte do foco comportamental. E sabe por quê que nós não perseguimos o nosso objetivo maior, o nosso propósito maior, no qual nós fomos criados para a glória do Senhor? Sabe por quê? Porque não mudamos comportamentos. Porque queremos continuar sendo o mesmo, fazendo o mesmo, mas sempre almejando em ter resultados diferentes, e não há possibilidade para isso. E quando eu visualizo o que eu quero, a segunda etapa é eu perguntar para mim, o que é que eu preciso fazer para que eu alcance o meu objetivo, para que eu alcance o meu propósito? E aí eu tenho que mudar comportamento. Sabe? Eu quero ver uma filha bem formada, bem educada. Eu quero ver um filho bem formado, bem educado. Se eu não limitar, se eu não der limite, se eu não ensinar a palavra não, se eu não cuidar de verdade, se eu não disser para eles que 2 mais 2 não são 5, porque matemática é uma ciência exata, sempre vai dar 4. Se eu não ensinar para eles, igual a Jaqueline me mostrou o texto aqui agorinha mesmo, falo sempre com João Miguel, homem que é homem não levanta a mão para a mulher, a não ser para fazer carinho, mas tem que ser homem, independente se alguém possa falar, vai me processar, estou nem aí. Meu filho eu estou criando para ser homem, a minha filha eu estou criando para ser mulher, porque é esse o propósito pelo qual eles nasceram. E aí Davi fala com Salomão, né? Estou morrendo, já estou indo para a sepultura, agora seja homem, rapaz. Está lá em 1 Reis, né? Capítulo 2, versículo 2, seja homem, tenha responsabilidade, faça o que tem que ser feito. Olha, eu só sou livre de verdade quando eu faço o que tem que ser feito, porque quando eu faço o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos, e aí eu não vou cumprir o objetivo,
Porque o meu objetivo, se eu visualizei e quero alcançar, eu tenho que mudar o comportamento que eu tenho para que eu possa chegar até ele. E finalizando, terceira parte do foco, da visão do seu objetivo, é aquele foco consciente. É aquele foco onde você vai olhar e vai falar, eu preciso mudar isso, então eu vou me planejar. Eu quero comprar o carro, então eu tenho que me planejar, eu tenho que planejar as minhas finanças. Eu me lembro que quando fomos construir a nossa casa, eu e a Juliana, Ana Júlia recém-nascida, houve um tempo em que Juliana não sabia o que era comprar um shampoo novo para lavar o cabelo. Não, Giliade, nós precisamos comprar mais um saco de cimento. Nós tínhamos um objetivo e nós alcançamos o nosso objetivo, a casa dos nossos sonhos, conforme a gente queria. Não deu tempo de terminar, mas foi uma casa que eu queria ter um jardim de inverno grande dentro dela, e eu colhi 3 caixas de banana dentro do jardim de inverno da minha casa. Mas nós conseguimos, mas nós planejamos para fazer. E você tem que planejar. Você não pode falar como aquele cantor, deixa a vida me levar. Vai acontecer de forma orgânica mesmo, sabe? Tem crente relaxado aí que diz assim, não, se Deus me deu, se é meu, vai vir na minha mão. E não quer trabalhar. Aí o Provérbios vai lá e fala, vai ter com a formiga preguiçoso. No verão ela junta para o inverno. Olha só, vamos trabalhar pensando no futuro, ou seja, planejando o que vai acontecer. E aí é que agora eu te pergunto, vimos que fomos criados para a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Vimos que o Senhor deixou conselhos para nós, os seus estatutos. Vimos que inclusive Ele pediu, Ele mandou que escolhêssemos ouvir, porque se não ouvirmos, o que sobra para nós é a morte. Vimos que temos que ter um foco, temos que visualizar, temos que mudar comportamento, temos que planejar. Vimos todas essas coisas. E aí, diante de todas essas coisas, eu te convido para fazer uma avaliação agora. Quem você é? De onde você veio? E para onde você vai? 1 Pedro diz que alcançando, pois, o fim da vossa fé, existe a salvação para vossas almas. Que o Senhor Jesus nos façam homens de verdade, homens com verdadeiros propósitos, de sermos o sacerdote do nosso lar, de cumprirmos aquilo o qual Ele criou o homem para ser, o provedor, o protetor, o sacerdote. Nossas famílias, muitas famílias estão doentes, porque homens não têm sido homens com propósitos. Homens têm deixado com que a sua companheira faça a tarefa que lhe cabe. Homens têm esperado das suas esposas. Sabe? Para finalizar, o Senhor Jesus falando sobre propósito, Ele vai falar que Ele considera um homem com propósito como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, correu sobre ela e ela não se abalou. O Senhor nos deu conselhos. Muitos podem ser os seus propósitos, muitos sonhos você pode ter, mas a distância entre a realização do seu sonho e a sua realidade está na sua disciplina, no qual você vai percorrer essa carreira. Hoje,
eu sei que eu sou apenas uma parte do valor que eu tenho. Hoje eu vivo o valor que eu tenho. E eu quero me melhorar. Eu quero ser melhor. Eu quero alcançar mais. Eu quero percorrer essa carreira com propósito, com dedicação. E é esse o convite que eu te faço. Analisa quem sou, de onde vim, para onde vou, quem eu quero ser, como eu quero estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu sempre brinco que daqui 137 anos eu vou morrer. Domingo que vem eu faço 43, né? Mais 137 dá 180. Vai ser uma boa vida, né? 180 anos. Mas não significa que eu quero viver 180 anos. Mas eu quero viver o tempo que o Senhor me permitir, mas para a glória dEle. Então que sejamos homens com propósito, assumamos as nossas responsabilidades, vivamos isso, assim como Davi falou com Salomão, seja homem, faça o que o Senhor colocou. E eu vou ler. Após a leitura, nós vamos orar, entregando aqui a palavra ao pastor, para encerrar. Eu vou ler o versículo 3, quando Davi termina de falar com Salomão, seja homem, ele fala assim, olha, vou ler o 2 e o 3, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2 e 3, e eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. A minha prosperidade, a minha felicidade, a minha alegria, a minha abundância de vida está em cumprir o propósito que Deus me fez. Que Deus assim nos abençoe. Amém?